Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. O saqueador de características em One Piece, parte 5, capítulo 41. Isto é um restaurante, certo? Um homem de porte médio, com cabelo e barba desgrenhados e lábios grossos, vestindo um casaco cinza e segurando uma pistola, entrou cambaleando no Baratie. Ele se deixou cair sobre uma mesa vazia, apoiando as pernas nela como se essa simples ação exigisse toda a força que lhe restava. Qualquer coisa. Só me tragam algo para comer, disse Jin com a voz rouca e fraca. Prezado cliente, este estabelecimento não tolera aproveitadores. O senhor tem dinheiro? Patty aproximou-se de Jin, esfregando as mãos com ganância e exibindo um sorriso exagerado. Se isto é um restaurante, então apresse-se e traga comida. Ou quer provar um pouco de chumbo? Jin rosnou com o rosto sombrio, apontando sua pistola para Patty. Sem dinheiro, é? O sorriso de Patty desapareceu instantaneamente. Pan. Patty cruzou os punhos e bateu-os com força na mesa, esmagando Jin e a mesa ao mesmo tempo. Se você não é cliente, então suma daqui. Ele então começou a chutar e pisotear Jin brutalmente. Os clientes ao redor vibraram ao ver um dos chefes do restaurante espancar um membro dos infames piratas Krieg. Já chega! Que diabos há de errado com este restaurante? Nunca mais volto aqui. Full Body, ainda no chão, assistiu aterrorizado enquanto Jin, um homem a quem até ele temia, era espancado por um mero cozinheiro. Suor frio lhe encharcava a testa. Ele correu em direção à saída. Mas ao chegar à porta, Full Body sentiu uma imensa pressão o envolver novamente. Ele engoliu em seco. A mensagem vinha de Robin, o soberano do céu. Full Body esvaziou imediatamente os bolsos, deixando todo o seu dinheiro para trás, e praticamente rastejou para fora do restaurante o mais rápido que pôde. Nossa, esse cara era bem rico mesmo, comentou Nami, pegando o dinheiro com um sorriso doce. Vocês terão que pagar as suas próprias despesas. Eu só paguei a minha e a do Robin. Nami declarou, olhando diretamente para Zoro e Usopp. Zoro e Usopp, que estavam observando a confusão, congelaram. Robin não ficou basicamente com esse dinheiro para eles? Como é que isso acabou sendo da Nami? Mas ao ver Robin sorrindo com indulgência ao lado de Nami, Zoro e Usopp decidiram que provavelmente seria melhor descobrir como pagar suas próprias contas. Robin observava Nami com um sorriso afetuoso. Ele sabia que Nami frequentemente falava grosso sobre dinheiro, mas quando a situação realmente importava, ela provavelmente ainda os protegeria. Luffy notou o cozinheiro de sobrancelhas encaracoladas, Sanji, indo silenciosamente em direção à cozinha dos fundos, sozinho. Muito bem, pessoal, por favor, continuem aproveitando suas refeições. Depois de derrotar Jin, Patty exibiu seu sorriso exagerado novamente, recebendo mais uma rodada de aplausos dos clientes. Em seguida, ele arrastou Jin para fora pela porta dos fundos e o jogou no convés externo. Não quero te ver de novo. Patty zombou, batendo a porta com força. Ei, você está com fome? Luffy gritou do parapeito do segundo andar, olhando para Jin, que jazia fraco no convés. Cala a boca. Eu não estou com fome. Jin retrucou fracamente, ainda se agarrando ao seu orgulho apesar de sua condição. Mas o ronco do seu estômago o traiu imediatamente. Clique. A porta dos fundos abriu-se novamente. Sanji surgiu carregando um prato de arroz frito, que colocou delicadamente na frente de Jin. Coma, disse Sanji suavemente, acendendo um cigarro e olhando para o céu, evitando encarar diretamente o estado deplorável de Jin. Pode levar. Eu não aceito caridade. Jin encarou o arroz frito perfumado, engolindo em seco apesar das palavras. Comer ou não é uma decisão sua. Mas para mim, qualquer um que esteja com fome é um cliente, afirmou Sanji, soltando uma baforada de fumaça. Ninguém sabe melhor do que eu o quão aterrorizante é ficar à deriva no mar sem comida ou água, murmurou Sanji, com os olhos nublados por memórias complexas. Eles e o dono, que era um pirata naquela época, já haviam naufragado juntos em uma rocha deserta, sobrevivendo por 48 dias antes de serem resgatados. Ninguém entendia o horror da fome melhor do que Sanji. Essa experiência forjou seu princípio fundamental. Qualquer pessoa com fome, independentemente de quem fosse, era um cliente que merecia uma refeição. As desavenças podiam ser resolvidas depois que todos tivessem comido. Eu entendo se você se recusar a comer por orgulho. Mas se você comer isso, você viverá, disse Sanji, virando-se para olhar para Jin, com um leve sorriso nos lábios. No instante seguinte, Jin agarrou o prato e começou a devorar a comida vorazmente. Delicioso! Tão delicioso! Achei que ia morrer de verdade. Jin soluçou com as lágrimas se misturando à comida enquanto comia. O melhor que você já comeu, não é? Perguntou Sanji, com um sorriso genuíno nos lábios. Sempre que Sanji via alguém faminto comendo sua comida, isso lembrava da emoção avassaladora que sentiu quando fez sua primeira refeição após ser resgatado. O gosto da esperança, o gosto da própria vida. Clique. Encontrou um cozinheiro adequado? Luffy. Nesse instante, Robin empurrou a porta e caminhou até o lado de Luffy, sorrindo enquanto observava a cena. Xixixi. É isso aí. Encontrei um ótimo cozinheiro. Luffy sorriu de volta. Ei, cozinheiro, junte-se à minha tripulação pirata e seja nosso cozinheiro. Luffy gritou alegremente para Sanji. Sanji ergueu o olhar, momentaneamente perplexo ao ver Luffy. Você é o homem com aquela bela dama. Então você é um pirata? O olhar de Sanji então se voltou para Robin ao lado de Luffy, sua expressão ficando séria. Isso mesmo. Meu nome é Robin. Sou companheiro do Luffy. Que tal? Quer se juntar a nós? Robin perguntou a Sanji com um sorriso. Robin observava Sanji. Seu princípio de que qualquer um com fome é um cliente, mesmo um inimigo em potencial que possa representar um perigo maior, deve ser alimentado primeiro. Robin não achava isso nada tolo. Ele o admirava. A função mais importante de um chefe é alimentar as pessoas. Essa é a vocação fundamental da profissão.
Alimentar qualquer pessoa que estivesse com fome, mesmo estranhos, até mesmo potenciais inimigos, esse era o princípio fundamental e único de Sanji. Todos que sobreviveram nesses mares tinham seus próprios princípios, suas próprias linhas que não ultrapassavam. Alguns podiam parecer tolos para os outros, mas, mantendo-se firme à própria natureza, era possível tornar-se verdadeiramente forte. Além disso, Robin, vindo do Japão, onde a comida tinha imensa importância, entendia isso muito bem. Embora não tivesse vivido as eras de fome generalizada, os recursos também não eram sempre abundantes durante sua infância. Poder saborear a comida deliciosa que tanto desejava era um luxo ocasional. E a profunda importância cultural de garantir que todos fossem alimentados parecia estar quase intrínseca ao DNA das pessoas de sua terra natal. Ao encontrar alguém conhecido, a primeira pergunta após as saudações iniciais era sempre: "Você já comeu?" Caso contrário, a prioridade era comer. Mesmo diante de uma grande crise, comer primeiro era essencial. Mesmo que estejam se preparando para lutar até a morte, ambos os lados devem comer primeiro. Assim como Luffy costumava gritar na história original: "Se você está com fome, coma." Capítulo 42. Robin? Esse nome me soa familiar, murmurou Sanji ao ouvir o nome de Robin, pensando em voz alta. Ele pareceu se lembrar de alguns clientes que comentaram sobre esse nome recentemente. Mas para Sanji, seus interesses se resumiam a mulheres bonitas e culinária. Ele não havia prestado muita atenção na época, e as possíveis outras identidades de Robin não lhe interessavam mais. Comparado a qualquer outro status que Robin pudesse possuir, o que Sanji mais invejava era o fato de Robin ter sido escolhido por aquela bela dama. "Eu recuso", afirmou Sanji categoricamente, rejeitando imediatamente o convite de Luffy. "Eu me recuso", gritou Luffy de volta, surpreendentemente com ainda mais veemência do que Sanji. "Recusar o quê?" Sanji parecia completamente confuso. "Eu me recuso a aceitar sua recusa. Você cozinha muito bem, então venha ser um pirata comigo", declarou Luffy seriamente. "Você vai ouvir quando alguém estiver falando?" Sanji disparou, voltando à sua postura raivosa e de dentes afiados. O que há de errado com o cérebro desse garoto de chapéu de palha? Vocês também são piratas? Por que estão reunindo camaradas? Jin perguntou de repente, memórias dolorosas parecendo vir à tona enquanto um suor frio brotava em sua testa. "Isso mesmo. Estamos indo para a Grand Line", anunciou Luffy orgulhosamente de cabeça erguida. O rosto de Jin empalideceu mortalmente, ainda mais do que quando estava faminto momentos atrás. "Já que vocês ainda estão procurando um cozinheiro, provavelmente a tripulação de vocês ainda não é grande o suficiente para a Grand Line", afirmou Jin de repente. "Ele é o número 6, disse Luffy, apontando para Sanji com um sorriso. "Por que você está me incluindo nisso?" Sanji gritou exasperado. "Sou Jin, dos Piratas de Krieg", apresentou-se Jin formalmente. "Vocês não parecem ser pessoas ruins. Deixe-me dar um conselho. É melhor não irem para a Grand Line. Vocês ainda são jovens. Não precisam ter pressa. Afinal, a Grand Line é só mais um mar. Vocês podem ser piratas em qualquer lugar, certo?" Jin olhou seriamente para Luffy e Robin. "Foi para a Grand Line e teve o espírito quebrado, hein?" observou Robin olhando para Jin. "Não era zombaria, apenas pena. Os piratas de Krieg tiveram um azar incrível. Mal haviam entrado na Grand Line quando se depararam imediatamente com um dos maiores ápices da força de combate do mundo. Shichibukai dos mares, o maior espadachim do mundo, Olhos de Gavião, Drácula Mihawk. E por algum motivo desconhecido, uma figura do calibre de Mihawk os perseguiu de volta ao Mar do Leste." Jin não conseguiu refutar as palavras de Robin. Ele estava completamente aterrorizado. Aquele homem não era humano. "Você já esteve na Grand Line? Sabe alguma coisa sobre ela?" perguntou Luffy a Jin ansioso. Não sabemos de nada. Não entendemos nada. É por isso que é tão assustador." Jin levou as mãos à cabeça, angustiado. Eles nem sequer tinham realmente experimentado a Grand Line antes que sua enorme frota fosse aniquilada por aquele único homem. "Ah, tanto faz. De qualquer forma, eu definitivamente vou para a Grand Line", disse Luffy, percebendo o desconforto de Jin e decidindo não insistir no assunto, oferecendo apenas um sorriso. "Bem, eu só queria te dar um conselho." Jin suspirou resignada e se levantou. "Bem, então, adeus, Sr. Sanji. Muito obrigado. Você salvou minha vida. Aquele arroz frito foi realmente a melhor refeição que já comi na vida. Posso voltar algum dia?" Jin pulou na pequena jangada em que havia chegado, olhando para Sanji com um sorriso de gratidão. "Quem estiver com fome é sempre bem-vindo aqui", respondeu Sanji com um sorriso. "Ei, garoto da tarefa." Nesse instante, um grito alto os interrompeu. "Velho!" Luffy ficou tenso, suando frio de nervosismo, quando Zef apareceu atrás deles. O fato de ter uma dívida com alguém deixava Luffy extremamente nervoso perto de Zef. "Sinto muito, Sr. Sanji. Provavelmente você vai levar uma bronca por alimentar alguém como eu de graça", disse Jin, pedindo desculpas a Sanji. "Do que você está falando?" Sanji calmamente pegou o prato e a colher vazios de Jin e os jogou no mar. "Sem provas, sem motivo para levar bronca. Agora vá embora, Jin", disse Sanji com um sorriso irônico. Xixixi, Luffy sorriu. Ele queria Sanji em seu navio cada vez mais. Zef simplesmente observava friamente. Sua relação com Sanji era como a de pai e filho, e como cozinheiros compartilhavam o mesmo princípio fundamental. Ele não se irritaria só porque Sanji alimentou um pirata faminto de graça.
Aquele pirralho do Sanji. Ele só está tentando aliviar a consciência do pirata. Tenta não ser pego pelos fuzileiros navais de novo, Jin, gritou Sanji com um sorriso enquanto Jin desfraldava sua vela, preparando-se para partir. Muito obrigado, senhor Sanji. Jamais esquecerei sua gentileza. Jin ajoelhou-se em sua jangada, fazendo uma profunda reverência curvar-se ajoelhado em direção a Sanji. Então sua vela foi acionada pelo vento e ele se afastou à deriva. Diga, você foi convidado por eles, não é, Sanji? Por que você simplesmente não vai lá e vira um pirata com eles? Não precisamos mais de você aqui mesmo, disse Zef de repente, com voz rouca. O que você disse, seu velho gagá? Sanji imediatamente se irritou, franzindo a testa profundamente. Muito bem, conseguimos permissão. Agora você pode vir ser um pirata com a gente, exclamou Luffy radiante. Vou repetir, não vou virar nenhum maldito pirata. E eu sou o subchefe deste restaurante, seu velho gagá. Gritou Sanji de volta com o olho tremendo. Zef não respondeu, apenas lançou um olhar de soslaio na direção de Robin. No momento em que Zef viu Robin, ele não o reconheceu imediatamente, afinal, fotos eram apenas fotos. Reconhecer alguém instantaneamente apenas por uma foto nem sempre era fácil. Mas no momento em que ouviu o nome de Robin, Zef soube. O novo supernovato surgindo do Mar do Leste, o usuário do Aqui do Conquistador, soberano do céu, Robin. Embora a força e a experiência de Zef, mesmo tendo navegado pela Grand Line por um ano, não lhe garantissem uma compreensão completa do Aqui do Conquistador, ele se lembrou da época em que navegava. Os mares eram caóticos naquela época, antes que o equilíbrio atual entre fuzileiros navais, shichibukais e imperadores se consolidasse. A antiga geração de potências ainda não havia desaparecido completamente, e notícias e rumores circulavam amplamente. O evento que mais marcou Zef naquela época foi a lendária fuga do grande pirata Shiki, o Leão Dourado. Corria o boato de que Shiki possuía o poder do Aqui do Conquistador. Se isso fosse verdade, então a avaliação da Agência Mundial de Notícias Econômicas sobre esse jovem, de que um futuro rei dos mares estava prestes a nascer, fazia sentido. Um capitão reconhecido por um homem assim. Esse garoto aparentemente tolo chamado Luffy também deve ser alguém especial. E embora a interação entre eles tenha sido breve, Zef percebeu que Luffy era diferente dos bandidos comuns, ele era um pirata com um sonho. Confiar Sanji a alguém assim, Zef sentiu alívio. Sanji não deveria estar preso aqui pela culpa e gratidão, culpa por Zef ter sacrificado a própria perna para dar a Sanji a comida que restava quando estavam perdidos, e por ter passado sua juventude acompanhando um velho como ele. Sanji deveria perseguir seu próprio sonho. Somente a Grand Line detinha a chave para realizar o sonho de Sanji de encontrar o mar de todos. Não importa o que você diga, vou ficar neste restaurante como cozinheiro, até o dia da sua morte, gritou Sanji após discutir acaloradamente com Zef. Eu não vou morrer, pretendo viver mais 100 anos, retrucou Zef, virando-se e voltando para o restaurante. Conhecendo a personalidade teimosa de Sanji, Zef entendeu que suas palavras não o convenceriam a ir embora. Sua declaração foi apenas um sinal para Luffy e Robin. Ele não impediria Sanji de partir. Se eles conseguiriam recrutar Sanji, isso dependia das habilidades deles. Robin observou Luffy continuar tentando persuadir Sanji incansavelmente, e então voltou seu olhar para o mar. A jangada de Jin foi desaparecendo gradualmente no horizonte. Mas Robin sabia, em breve, Jin retornaria, trazendo consigo seu capitão, Don Krieg, e junto com eles veria aquele homem, o maior espadachim do mundo, Olhos de Gavião Drácula Mihawk. Zoro não é o único que quer encontrar Mihawk. Eu também tenho assuntos a tratar com ele. Os lábios de Robin se curvaram em um sorriso cúmplice. Capítulo 43. Hoje, o nevoeiro estava denso. Quando é que vamos zarpar? Será que vamos mesmo ficar presos aqui por um ano inteiro? Usopp reclamou, impotente, do convés do Merry. Quem sabe? Veja, Robin não parece preocupado, comentou Zoro com indiferença, enquanto polia Vado e Shimonji. Robin, pense em alguma coisa, implorou Usopp, juntando as mãos enquanto olhava para Robin, que estava encostado no parapeito, de olhos fechados, aproveitando a brisa do mar. Como capitão, Luffy precisa resolver os problemas que ele mesmo cria. Além disso, o cozinheiro ainda não entrou oficialmente para a equipe, respondeu Robin, abrindo os olhos e sorrindo para Usopp. Mihawk está chegando. Robin precisava aproveitar cada momento para aprimorar seu Aqui usando o nascido do mar, Ouro Supremo, para seus próprios planos. Ao ouvir as palavras de Robin, Usopp murchou como um balão furado. Issa! Nesse instante, Luffy saiu do restaurante carregando uma grande pilha de lixo. Ei, Luffy! Quando é que vamos embora? Usopp gritou imediatamente. Só mais um pouquinho. Vou perguntar para o velho de novo. Luffy gritou de volta com a cabeça para fora de trás da montanha de lixo que carregava. Logo após falar, Luffy ouviu algo e olhou para o mar. Em meio à densa neblina, um enorme navio emergiu lentamente. Uma figura de pantera negra adornava sua proa, e sua bandeira de caveira apresentava uma caveira sorridente ladeada por ampulhetas. Essa bandeira, ninguém no Mar do Leste deixou de reconhecê-la. São os piratas de Krieg. Por que o soberano do Mar do Leste está aqui? Os clientes do restaurante entraram em pânico imediatamente. Ei, Patty, o Krieg está mesmo aqui. Você vai espantá-lo, não é? Gritou um dos chefes para Patty, com o rosto pálido de suor. Por quê? Esse é o Don Krieg, o almirante pirata com 5.000 homens sob seu comando. Por que ele viria de tão longe só para vingar um subordinado? Patty levou as mãos à cabeça, lembrando-se de Jin, a quem havia espancado mais cedo. Ei, isso é ruim. Temos que correr. Usopp encarou o enorme galeão, agarrando a cabeça em pânico. Como um navio pode ser tão grande? Nami exclamou, igualmente atonita. Mas ao ver Robin se colocar calmamente à sua frente, uma onda de calor percorreu o peito de Nami, substituindo o medo por uma sensação de segurança. Uau! Que navio enorme! Exclamou Luffy, admirando a embarcação.
Acha que aquele cara, Jin, voltou para retribuir sua gentileza? Luffy sorriu para Sanji, que saiu ao ouvir a comoção. Acho que não. Mas tem algo estranho, murmurou Sanji, semicerrando os olhos. Luffy parecia confuso. Mas no instante seguinte, o navio colossal emergiu completamente da neblina, revelando sua verdadeira forma a todos. O navio está completamente destruído, observou Luffy, olhando para a embarcação gravemente danificada. Não parece dano de canhão, mas também não parece ter sido feito por mãos humanas, analisou Sanji, concentrando-se no dano mais visível perto do centro do navio. Zoro, esse corte, não parece que foi feito por uma espada? Perguntou Robin, olhando para o enorme e limpo rasgo horizontal no casco do navio. Um leve sorriso surgiu em seus lábios, e seu aqui começou a se agitar, quase fervendo de expectativa. Feito por uma espada? Impossível, Zoro retrucou instintivamente. Como uma espada poderia cortar um galeão tão enorme ao meio? Mas ao observar com mais atenção, Zoro ficou em silêncio. Aquela enorme fissura parecia mesmo a marca deixada por uma única lâmina incrivelmente afiada. Um espadachim capaz de tal feito existiu, lembrando-se das palavras de Johnny sobre os rumores de que o homem de olhos de gavião que ele procurava estaria por perto. Zoro apertou Vado e Shimonji com mais força. Nesse instante, duas figuras desceram do enorme galeão. Um deles era Jin, que carregava consigo uma figura alta, porém extremamente debilitada. Era o chamado Senhor Supremo do Mar do Leste, Don Krieg. Por favor, comida e água. Eu tenho dinheiro, disse Krieg com a voz rouca e fraca assim que entrou no restaurante. Ao saber que Krieg não comia há dias e estava completamente sem forças, Pat, que momentos antes estivera apavorado, mudou imediatamente de ideia, gritando para Krieg sair dali. Alimentar um pirata perigoso como ele poderia levar a um desastre. Mas logo em seguida, Sanji saiu da cozinha carregando um prato de arroz frito e o colocou diante de Krieg. Sanji demonstrou seu princípio através de ações. Qualquer pessoa com fome era seu cliente. No entanto, depois que Krieg terminou de comer, com uma rápida cotovelada, Krieg atingiu Sanji com força na garganta, pegando-o completamente desprevenido e fazendo-o cair no chão. Capitão, não foi isso que combinamos. O senhor Sanji salvou minha vida, exclamou Jin. Rachadura. Jin, ao tentar intervir, teve o braço quebrado instantaneamente por Krieg. Os clientes do restaurante gritaram e fugiram aterrorizados, mas Krieg não os impediu. Os chefes do Baratie, liderados por Pat, tentaram subjugar Krieg, mas foram rapidamente derrotados. Preparem comida para 100 homens. Minha tripulação a bordo está faminta, ordenou Krieg friamente. Nunca. Os chefes do Baratie recusaram, naturalmente relutantes. Mas então, eles viram Sanji, que Krieg havia derrubado, levantar-se lentamente e dirigir-se para a cozinha. O que você está fazendo, Sanji? Pat rugiu. Não tenho tempo para conversar. Há 100 refeições para preparar, respondeu Sanji calmamente, limpando um fio de sangue do canto da boca. Os cozinheiros ergueram ameaçadoramente suas facas afiadas, apontando-as para Sanji. Você é um espião dos piratas do Krieg, Sanji? Gritou um dos cozinheiros em tom acusador. Eu sei que ele é um completo idiota, mas eu sou cozinheiro. Se alguém está com fome, eu alimento. Nada mais importa. Mesmo que ataquem este lugar depois, aqueles com quem eu lutar serão os idiotas bem alimentados, afirmou Sanji categoricamente. Aqui está. Isto deve ser suficiente para 100 homens. Assim que Sanji se posicionou contra os outros cozinheiros, Zef colocou um enorme pacote de suprimentos de comida no chão. Você é Perna Vermelha, Zef. Krieg reconheceu a identidade de Zef, mas imediatamente zombou dele. Entregue-me seu diário de bordo do ano em que navegou pela Grand Line. Com esse diário, reunirei meus homens novamente, entrarei na Grand Line, tomarei o One Piece e dominarei estes mares. Exigiu Krieg, encarando Zef com raiva. Espere aí. Eu vou ser o rei dos piratas. Luffy, que até então observava em silêncio, deu um passo à frente ao ouvir a afirmação de Krieg, apontando o dedo com raiva. Fique longe, faz tudo. Você não é páreo para ele, gritou Pat com urgência. Não posso recuar disso. Nem pensar, respondeu Luffy com um sorriso determinado se espalhando pelo rosto, um vislumbre de sua própria disposição real. Pirralha. Isso não é hora de brincar, zombou Krieg com desdém. Estou falando sério, retrucou Luffy, mantendo-se firme contra Krieg. Esse é o Mar do Diabo, onde minha frota de 5.000 homens foi aniquilada em apenas 7 dias. O que faz um pirralho como você pensar que pode sobreviver lá? Rugiu Krieg. Já que você quer morrer, talvez eu deva acabar com você aqui mesmo. A armadura de ombro de Krieg se abriu, revelando canhões escondidos. Luffy arregaçou as mangas, preparando-se para lutar contra Krieg. Vai lutar com ele, Luffy. A voz de Zoro veio de perto. Precisa de ajuda, Luffy? Perguntou Robin, dando um passo à frente, com os lábios ligeiramente curvados num sorriso ao olhar para Krieg. O que exatamente esse cara fez para que o Olhos de Gavião o perseguisse até aqui? Robin, vocês vieram? Não, tudo bem. Só assistam daqui. Respondeu Luffy, vendo Robin e os outros, e dando um tapinha confiante no peito. Qualquer um que afirmasse ser o rei dos piratas, Luffy derrotaria todos eles. Krieg olhou para Zoro, depois para Zef. Por fim, seu olhar repousou em Robin. Esse cara, a presença dele, é completamente diferente da daquele garoto que fazia as tarefas domésticas. O olho de Krieg se contraiu levemente. Ele recolheu suas armas. O melhor é deixar que os homens dele recuperem as forças primeiro. Depois, é melhor massacrar esses caras com a superioridade numérica. Eu lido com você depois. Preciso alimentar meus homens primeiro. Anunciou Krieg, erguendo o fardo de suprimentos de comida. Quem quiser fugir, agora é a sua chance. Meu objetivo é o diário de bordo da Grand Line e este navio. Krieg se virou e voltou em direção ao seu enorme galeão lá fora.
Sinto muito, Sr. Sanji. Eu nunca quis que as coisas terminassem assim. Depois que Krieg saiu, Jin caiu de joelhos pedindo desculpas profusamente. Você não precisa se desculpar, nós, chefes, apenas agimos de acordo com o nosso próprio código, afirmou Zeff de forma ríspida antes que Sanji pudesse responder. Chefe, por que você ainda está defendendo Sanji? O Sanji vai destruir este restaurante. Se ele não tivesse alimentado Krieg, nada disso teria acontecido. Os outros chefes gritaram com raiva. Cala a boca, todos vocês. Vocês sabem o que é quase morrer de fome? Pensem bem no que os diferencia do Sanji, como chefes. Zeff rugiu. Os chefes pareciam perplexos, sem entender o que Zeff queria dizer. Se você tem tempo para reclamar, é melhor sair pela porta dos fundos. Zeff apontou para a saída traseira. Mas este é o nosso local de trabalho. Além disso, não temos para onde ir. Embora não tivessem certeza do que Zeff queria dizer, os chefes ainda assim pegaram suas facas de cozinha, prontos para defender o Baratie. Ei, vocês não viram o poder do capitão? Por que estão tentando se matar? Jin gritou desesperadamente, começando a suar frio. Ei, Jin. Nesse instante, Sanji se aproximou e com um chute, endireitou uma mesa que estava virada. Deixe-me ser claro. Alimentar os famintos é a minha justiça como cozinheiro. No entanto, de agora em diante, eles são invasores bem alimentados. Mesmo que eu derrote todos os seus camaradas mais tarde, não ousem reclamar, declarou Sanji, encostando-se na mesa e olhando para cima com uma expressão sombria. Se eles tentarem tomar este restaurante, mesmo você, eu mato sem hesitar. Jin engoliu em seco, atônito com a frieza e determinação de Sanji. Uf, salvar alguém só para matá-lo depois. Você é mesmo uma figura, Sanji zombou Patty, ainda sem conseguir entender as ações de Sanji. Cala a boca, cozinheiro de quinta categoria, retrucou Sanji, acendendo um cigarro. Viram? Eu disse que esse cara era legal. Luffy apontou para Sanji, sorrindo para Robin e os outros. Quem se importa se ele é legal? Precisamos escapar. O lado covarde de Usopp veio à tona, e suas pernas tremeram violentamente. Calma aí, seu idiota. Você não acabou de ser elogiado pelo Robin lá na Vila Sirap? Você não estava se gabando de querer se tornar um bravo guerreiro do mar? Zoro deu um tapinha leve na cabeça de Usopp com a bainha da espada. Eu também lutarei, é claro, quando realmente importar. Usopp gaguejou com as pernas visivelmente tremendo, o que fazia suas palavras soarem totalmente pouco convincentes. Então contaremos com você, Usopp, disse Robin, dando um tapinha reconfortante no ombro de Usopp com um sorriso. Quando a situação ficou difícil, Usopp realmente não se intimidou. Deixe comigo. Ao ouvir o pirata que tanto admirava Robin dizer aquilo, Usopp só conseguiu ficar de pé, com os olhos marejados, e forçar as palavras a saírem. Ei, Jin, o que exatamente vocês encontraram na Grand Line? Perguntou Luffy, voltando sua atenção para Jin, que ainda não havia saído. Aconteceu no 7º dia depois de entrarmos na Grand Line. Mesmo agora, pensando nisso, não consigo dizer se foi real ou apenas um pesadelo, contou Jin, com o suor escorrendo incontrolavelmente pelo rosto. É inacreditável. Apenas um homem, quase destruiu toda a nossa frota de 50 navios. O quê? Todos exceto Robin, exclamaram com o rosto estampado em choque. Até mesmo normalmente imperturbável Luffy ficou boquiaberto. No momento em que aquele homem apareceu, nossos navios começaram a afundar, um após o outro. Se não tivéssemos tido a sorte de pegar uma tempestade, até mesmo o navio principal teria afundado completamente, Jin disse, levando as mãos à cabeça e fechando os olhos em agonia. Aquele homem, com olhos que pareciam capazes de matar só de olhar. O homem de olhos de gavião. O que você disse? As pupilas de Zoro se contraíram instantaneamente, sua reação foi extrema. Alguém capaz de fazer isso. Deve ter sido Olhos de Gavião, murmurou Zeff gravemente. Olhos de Gavião Mihawk. Zoro apertou Vado e Shimonji com força, tremendo da cabeça aos pés. Você o conhece, Zoro? Luffy olhou para Zoro, surpreso. Era a primeira vez que via Zoro reagir com tanta intensidade. Ele é o homem que eu fui buscar no mar, afirmou Zoro com firmeza. Mas, um homem só dizimando uma frota inteira? Isso não é um exagero, Robin? Perguntou Usopp nervoso, olhando para Robin, o mais experiente entre eles, na esperança de obter alguma confirmação. A Grand Line é exatamente esse tipo de lugar. Qualquer coisa pode acontecer lá, respondeu Robin, com a luz carmesim escura tremeluzindo fracamente em seus olhos. Acho que peguei a doença, vou morrer se for para a Grand Line. Usopp levou a mão ao peito dramaticamente. Kug. Luffy baixou a cabeça com o corpo tremendo. Ei, Luffy, você concorda que também não devemos ir lá, né? Usopp interpretou mal a reação de Luffy, pensando que havia encontrado um aliado. Mas então, isso parece tão emocionante. É exatamente assim que deveria ser, gritou Luffy, cheio de entusiasmo. Você não consegue pensar na sua própria segurança nem por um segundo? Usopp disparou, assumindo sua forma furiosa e de dentes afiados. Mas agora, meu objetivo está firmemente definido na Grand Line. Como você disse, Robin, somente na Grand Line posso alcançar minha ambição. Posso encontrar aquele homem, Olhos de Gavião, lá, declarou Zoro, com um sorriso selvagem se espalhando pelo rosto. Isso não é uma tolice? Sanji interrompeu de repente. Por algum motivo, ele achava aquele espadachim de cabelo coberto de musgo irritante. Vocês parecem ser o tipo de pessoa que morre primeiro, acrescentou Sanji com desdém. Você pode não estar errado, mas chamar isso de tolice é desnecessário, retrucou Zoro, com a boca franzida para baixo. Ele também achava aquele cozinheiro de sobrancelhas encaracoladas inexplicavelmente irritante. No momento em que decidi me tornar o maior espadachim do mundo, deixei de lado a vida e a morte. O único que pode chamar essa decisão de tola sou eu, afirmou Zoro com firmeza. Eu também. Luffy imediatamente levantou a mão. Como um bravo guerreiro do mar, eu também, é claro, declarou Usopp, tremendo da cabeça aos pés.
Você está mentindo de novo, não é? Zoro suspirou, olhando para o Usopp com um olhar de impotência. Sério, que estupidez, murmurou Sanji, olhando para baixo. Uf. Zef deu um leve sorriso de canto. Ele podia ver, Sanji estava começando a se sentir atraído pela ideia de se juntar à tripulação. Vocês têm ideia do que está acontecendo? Bem ali fora está o navio almirante da frota pirata, o almirante Don Krieg. Patty, a cozinheira, rugiu de repente. Será mesmo hora de falar de sonhos? Entretanto, Don Krieg, após permitir que seus homens comessem e recuperassem as forças, ordenou que tomassem o Baratie. No segundo seguinte, fatiar. O enorme galeão de Krieg foi partido ao meio com um único golpe. O naufrágio do enorme navio criou ondas gigantescas, fazendo com que o Baratie balançasse violentamente. Ele está aqui. Os lábios de Robin se curvaram em um sorriso cúmplice. Ao saírem do restaurante, viram um homem sentado graciosamente em um pequeno barco em forma de caixão. Ele realmente nos perseguiu desde a Grand Line até aqui? Don Krieg rugiu em descrença e fúria, encarando o homem. Aquele homem é. As pupilas de Zef se contraíram. Um dos 7 Shichibukai. O maior espadachim do mundo. Olhos de gavião Drácula Mihawk, afirmou Robin calmamente, com os lábios ainda curvados em um sorriso. Verifique as características. Capítulo 44. Características de Mihawk. Aqui do armamento, ouro supremo. Aqui da observação, ouro supremo. Maior espadachim do mundo, ouro supremo. Aqui do conquistador, ouro supremo. Aqui do armamento, ouro supremo. Aqui que aprimora as capacidades defensivas e ofensivas do usuário, permitindo-lhe atingir os corpos substanciais de usuários de Akuma no Mi. Aqui da observação, ouro supremo. Aqui que aguça os 5 sentidos, podendo evoluir para uma percepção sobrenatural. Permite sentir a presença e o estado emocional de seres vivos próximos, podendo ser usado para antecipar e evitar perigos. Em seu ápice, permite vislumbres breves do futuro. O maior espadachim do mundo, ouro supremo, dispensa apresentações. Nestes mares, entre todos os que empunham uma espada, ele se destaca como o mais forte e incontestável. Aqui do conquistador, ouro supremo, o domínio completo do Aqui do conquistador, infusão, possuindo o poder de reinar como um Yonkou nestes mares. Isto é um verdadeiro ápice de potência nestes mares. As características do maior espadachim do mundo, olhos de gavião, Drácula Mihawk. Ao ver o brilho ofuscante do ouro, os lábios de Robin se curvaram em um sorriso tingido de excitação. A força de Mihawk era, sem dúvida, de nível Yonkou, almirante. Como era de se esperar, esse homem havia dominado completamente o Aqui do Conquistador infundido. Mais tarde, na história original, a principal razão pela qual Bug conseguiu se tornar um Yonkou foi precisamente por causa desse homem que estava diante dele. Mihawk também foi o único membro da tripulação de um Yonkou, Cross Guild, cuja recompensa superou a do próprio Yonkou, Bug. Quanto a Crocodile, sua recompensa significativamente menor posteriormente indicava claramente que, aos olhos dos fuzileiros navais, a força de Crocodile não era considerada de primeira linha, ele não havia atingido o ápice da força mundial. Os fuzileiros navais chegaram a afirmar explicitamente que a alta recompensa por Crocodile se devia principalmente ao reconhecimento de sua ameaça estratégica. Considerando apenas sua força, mesmo chegando aos estágios finais, Crocodile não justificaria uma recompensa próxima a 1,9 bilhão. Essencialmente, a razão pela qual a Cross Guild na história original foi reconhecida como uma tripulação do Yonkou foi unicamente por causa de Olhos de Gavião, Drácula Mihawk. Sem um personagem poderoso do nível de Yonkou almirante, nem toda a sorte teria permitido que Bug se tornasse um Yonkou. Finalmente conhecer um dos indivíduos mais fortes destes mares depois de ter vindo a este mundo. Robin sentiu o Aqui do Conquistador dentro de si agitar-se, quase fervendo de expectativa. Olhos de gavião Mihawk. Zoro, que rapidamente se moveu para o lado de Robin, estava visivelmente tremendo. Não por medo, mas por entusiasmo e nervosismo. Afinal, Zoro tinha acabado de zarpar. Faltava-lhe a disposição e a experiência que adquiriria mais tarde. Diante do homem mais forte do mundo, o próprio homem que ele havia se proposto a desafiar, Zoro não pôde deixar de sentir uma tensão avassaladora. Robin, movi o navio para um local seguro. Nami gritou, após manobrar um dos barcos menores para junto do convés externo do Baratie, onde Robin estava. Obrigado pelo seu trabalho árduo, respondeu Robin, reprimindo o Aqui do Conquistador que fervilhava dentro de si e oferecendo um sorriso a Nami. Nami, fiel à sua crescente dependência de Robin, não os abandonou como sua contraparte original poderia ter que fazer para enfrentar Arlong sozinha. Seu desgraçado, que rancor temos contra você? Por que está nos atacando assim? Nesse momento, um dos piratas de Don Krieg, completamente descontrolado, gritou histericamente para Mihawk. Só, matando tempo, respondeu Mihawk com indiferença. Não se metam com a gente, rugiu o pirata, erguendo 2 pistolas e atirando em Mihawk. Com uma velocidade imperceptível, a lâmina negra presa às costas de Mihawk e Yoru foi desembainhada. Apesar de ser uma espada enorme, ela se movia com uma graça impossível nas mãos de Mihawk. Clim, clim. As 2 balas ricochetearam instantaneamente, suas trajetórias alteradas. Os olhos de Robin se estreitaram. A esgrima de Mihawk, ao contrário do estilo poderoso e aberto de Zoro, era uma fusão perfeita de dureza e suavidade. Balas comuns sem infusão de Aki eram como partículas de poeira diante de Yoru, uma das 12 espadas de grau supremo, renomada como a lâmina negra mais forte do mundo, especialmente quando empunhada pelo maior espadachim do mundo. No entanto, Mihawk não havia simplesmente cortado as balas. Ele usará a lâmina afiada de sua espada para desviá-las, alterando sutilmente sua trajetória sem destruí-las. Isso demonstrou um controle absoluto e preciso sobre cada centímetro de sua lâmina, capaz de partir montanhas, mas também de desviar balas com sutileza. Tal domínio tanto de força quanto de precisão
em combate corpo a corpo, seria um verdadeiro pesadelo para qualquer outro espadachim ou lutador. Espadachins, mesmo os grandes espadachins, podem desferir golpes voadores aterrorizantes, mas suas verdadeiras técnicas de matar residem no combate corpo a corpo. O haki e a resistência eram finitos, mesmo para lutadores de nível Yonkou Almirante. Infundir grandes quantidades de haki em golpes aéreos de longo alcance seria incrivelmente exaustivo. Provavelmente foi por isso que o golpe de Mihawk durante a Guerra dos Melhores pôde ser bloqueado por Josu Diamante. Provavelmente não possuía uma infusão significativa de haki e era apenas um ataque de sondagem. Além disso, os golpes voadores, por serem ataques à distância realizados separadamente do espadachim, inevitavelmente perdiam parte de sua potência em comparação com um golpe direto da própria lâmina. Testemunhar Mihawk demonstrar uma habilidade tão assustadora com um simples movimento de seu pulso. Robin puxou Nami para trás de si, a luz carmesim escura em seus próprios olhos começando a arder intensamente. Mas eu mirei direto nele, gaguejou o pirata, incrédulo. Ele os desviou. Usou a lâmina da espada para alterar suavemente a trajetória das balas, afirmou Zoro gravemente, dando um passo à frente. Sem dizer mais nada, Zoro começou a caminhar em direção a Mihawk. Ei, quem é você? Gritou o pirata que havia atirado em Mihawk. Clique. Zoro desembainhou o vado Ichimonji da bainha presa à sua cintura. A visão de suas 3 espadas imediatamente atraiu a atenção de todos os presentes. 3 espadas. Será possível, murmurou um dos piratas de Don Krieg começando a suar frio. Nunca vi uma espada tão macia antes, comentou Zoro, olhando para Mihawk com um sorriso selvagem no rosto. Uma espada empunhada unicamente com força bruta carece de profundidade, respondeu Mihawk calmamente, voltando seu olhar para Zoro. Aquele navio, você o cortou com esta espada também? Perguntou Zoro, olhando para o enorme galeão cortado ao meio com precisão. De fato, respondeu Mihawk simplesmente. Entendo. Então você é mesmo mais forte. O sorriso de Zoro se alargou de entusiasmo. Parti para o mar, para te encontrar. Zoro desamarrou a bandana do braço e a amarrou na cabeça, simbolizando sua intenção de lutar com toda a sua força. Seu objetivo? Perguntou Mihawk, demonstrando um lampejo de interesse. Para ser o mais forte, declarou Zoro com sua personalidade única irradiando de seu sorriso. Uf, que tolice, respondeu Mihawk com um sorriso fraco, quase imperceptível nos lábios. Você parece entediado. Vamos lutar. Zoro apontou o vado Ichimonji diretamente para Mihawk. Aquele cara. É o Zoro, o caçador de piratas. Gritou um dos piratas de Krieg. Então ele é o Zoro? Sanji pareceu surpreso. Esse cara de cabelo verde musgo era o famoso caçador de piratas do Mar do Leste? Uf, caçador de piratas? Don Krieg estreitou os olhos. Então a tripulação daquele pirralho também tem alguém assim. Mas o sentimento que ele teve em relação àquele outro homem foi ainda mais forte do que o de Zoro. Krieg olhou para Robin, e um suor frio começou a se formar em sua testa novamente. Que diabos? Por que esse homem se sente ainda mais forte agora do que há poucos instantes? Só de estar ali. A sensação de poder aterrador era avassaladora, principalmente quando Krieg vislumbrou a luz carmesim escura tremeluzindo nos olhos do homem. Krieg instintivamente baixou a cabeça, incapaz de encará-lo diretamente. Como? Ofegante, as veias saltavam na testa de Krieg. Ele era o Senhor Supremo do Mar do Leste. Mesmo assim, olhando para aquele homem, sentiu uma sensação absurda e instintiva de indignidade, como se estivesse contemplando algo divino, algo muito além de sua capacidade. Uma partida? Seu fraco patético, afirmou Mihawk categoricamente. Svi. Sem qualquer movimento perceptível, Mihawk desapareceu de seu barco caixão e reapareceu bem na frente de Zoro. Se você fosse um espadachim habilidoso, perceberia a disparidade em nossa força mesmo sem cruzar espadas. Apontar sua espada para mim agora, devo chamar isso de coragem? Ou mera ignorância? Perguntou Mihawk, seus olhos dourados desprovidos de emoção. Ignorância, hein? Zoro apertou o vado Ichimonji com força, seu sorriso selvagem se alargando. Talvez antes de conhecer Robin, eu fosse um tanto ignorante. Mas agora, eu entendo um pouco do que este mar realmente guarda. Luffy, Robin, desculpem por isso, estou agindo por conta própria. Antes de ir para a Grand Line, preciso me testar contra este homem, declarou Zoro, com os olhos brilhando de determinação enquanto olhava para Robin e Luffy. Um caminho que você escolheu por si mesmo. Trilhe-o bem, Zoro respondeu Robin com um sorriso confiante e poderoso nos lábios. Como capitão, apoio qualquer decisão dos meus camaradas. Estarei de olho em você aqui, Zoro, gritou Luffy, encorajando-o. Robin? Será que ele é aquele soberano do céu, Robin? Ao ouvir Zoro gritar o nome, a atenção de todos se voltou imediatamente para Robin. Robin, o soberano do céu? É mesmo ele. Don Krieg cerrou os dentes. Ele sabia, é claro, sobre o supernovato que havia aparecido recentemente no Mar do Leste. Mas ele nunca esperava encontrá-lo assim. Inicialmente, ele presumiu que o título era apenas uma jogada de marketing vazia. Mas ao se deparar com o homem agora, Krieg descobriu que não tinha coragem nem mesmo de olhar diretamente nos olhos dele. Droga, ele era o chefe do Mar do Leste. Krieg ofegou, lutando para recuperar o fôlego. Robin? Os olhos aguçados e penetrantes de Mihawk se voltaram para Robin. Sentindo a poderosa aura que emanava fracamente de Robin, pronta para explodir a qualquer momento, os próprios olhos de Mihawk se estreitaram ligeiramente. Aqui do Conquistador. Interessante. Encontrar um homem com Aqui do Conquistador desse nível, no mar mais fraco. Então, Mihawk reparou no chapéu de Luffy. Isso é, do Shanks. Entendi. Então, Shanks, apostou tudo nesse garoto? A expressão de Mihawk permaneceu impassível, mas ondas de inquietação surgiram dentro dele. A perda do braço de Shanks no Mar do Leste causou grande repercussão no Novo Mundo. Foi também um grande arrependimento pessoal para Mihawk.
Shanks era principalmente um espadachim canhoto. Perder esse braço significava que Mihawk perdia o prazer de treinar com seu rival. Naquela época, Shanks afirmou que apostou tudo na nova era. Ele não esperava que Shanks apostasse tudo em um garoto de aparência tão comum. No entanto, ao ver a luz carmesim escura que tremeluzia nos olhos de Robin, o olhar de Mihawk se tornou mais penetrante novamente. Reconhecido por um usuário de Haki do Conquistador deste calibre, e apoiado pela aposta de Shanks, o futuro deste garoto certamente é algo a se aguardar com expectativa. Bem, como um favor a Shanks, vamos mostrar a este espadachim à minha frente quão vasto é este mar. Com um suspiro de desdém, Mihawk retirou uma pequena faca, pouco maior que uma faca de frutas, do pingente de cruz que pendia em seu peito. A expressão de Zoro se fechou. Ao contrário de animais tolos, eu não uso um canhão para caçar coelhos. Peço desculpas, mas parece que não tenho nada menor do que isto, afirmou Mihawk calmamente. Há um limite para o quanto você pode subestimar alguém. Zoro rugiu, completamente enfurecido. Cerrando o Vado Ichimonji entre os dentes e empunhando uma espada em cada mão, ele avançou ferozmente contra Mihawk. Estilo de 3 espadas, Onigiri, corte demoníaco. Clang. No instante seguinte, a técnica característica de Zoro, o estilo de 3 espadas, foi bloqueada sem esforço por Mihawk usando apenas a pequena faca. Todos os presentes, exceto Robin, ficaram completamente atonitos. O caçador de piratas Zoro, bloqueado por uma minúscula faca de fruta? Não consigo me mexer. O que está acontecendo? Como Von pode ser tão grande? O suor escorria continuamente da testa de Zoro. Ele só teve uma técnica bloqueada, mas mesmo assim seu corpo estava completamente imobilizado. Tendo aprendido sobre Haki com Robin, Zoro previu uma luta difícil contra Mihawk, talvez envolvendo Haki. Mas ele jamais imaginou que a diferença de força seria tão imensa. Esqueçam o Haki, o homem nem sequer tinha desembainhado uma espada de verdade, apenas uma pequena faca. O mais forte do mundo não pode estar tão longe. Zoro rugiu mentalmente, sua compostura se desfazendo. Ele lançou uma saraivada frenética de ataques contra Mihawk. Mas seus golpes selvagens e desordenados foram todos aparados com graça casual por Mihawk, que usava apenas a pequena faca, como se estivesse dando um passeio tranquilo. Em pouco tempo, Zoro foi completamente manipulado por Mihawk até ficar totalmente exausto. Fracote. Que fardo você carrega? O que você aspira a alcançar através da força? Perguntou Mihawk calmamente, observando Zoro, completamente exausto, mas ainda brandindo suas espadas debilmente antes de finalmente desabar de cansaço. Chamar o irmão mais velho de fraco. Seu desgraçado. Aquele homem é o nosso irmão mais velho. Ao verem Zoro sendo tratado daquela maneira, Johnny e Yosaku não conseguiram mais se conter. Eles estavam prestes a atacar Mihawk sem piedade. Mas os braços de borracha de Luffy dispararam, agarrando-os e prendendo-os ao convés. Não interfiram. Johnny, Yosaku, esta é a luta do Zoro. Luffy cerrou os dentes, com as veias saltando por todo o corpo enquanto os continha. Observe atentamente, um homem como Zoro não precisa de piedade, afirmou Robin com firmeza. A luz carmesim escura do Haki do Conquistador quase transbordando visivelmente de seus olhos. Eu não posso perder de jeito nenhum. A mente de Zoro se encheu de imagens, sua promessa Kuina, seu pacto com Luffy, Robin e os outros. Sua ambição, tornar-se o maior espadachim do mundo. Toragari. Zoro rugiu, reunindo suas últimas forças para mais um ataque. Svi. A pequena faca perfurou o peito de Zoro. Por que você não recuou? Desejava que seu coração fosse perfurado? Os olhos de Mihawk se estreitaram ligeiramente. Ele havia se contido. Zoro só precisava dar um passo para trás um pouco para evitar esse ferimento. Não sei. Só senti que se eu recuasse, todos os votos e promessas que já fiz desapareceriam completamente, respondeu Zoro, olhando diretamente para Mihawk. De fato, isso se chama derrota, afirmou Mihawk simplesmente. Então definitivamente não posso recuar, Zoro sorriu. Você prefere morrer a recuar? O olhar de Mihawk se intensificou. Talvez, morrer aqui seja melhor, respondeu Zoro, com um sorriso que refletia sua determinação inabalável. Que força de vontade. Em vez de aceitar a derrota, ele escolhe a morte? Um lampejo de admiração surgiu nos olhos de Mihawk. Ele embainhou a pequena faca e desembainhou a grande lâmina negra Yoru. Menino, diga seu nome. Roronoa Zoro, exclamou Zoro, posicionando suas 3 espadas em posição defensiva, com um sorriso selvagem se espalhando pelo rosto. Eu me lembrarei disso. Faz muito tempo que não encontro tamanha força. Como um gesto de respeito entre espadachins, usarei esta mais poderosa das lâminas negras para enviá-lo às profundezas, respondeu Mihawk, com um raro sorriso nos lábios. Agradeço a honra, respondeu Zoro, empunhando suas 3 espadas e desferindo seu ataque mais poderoso. Técnica secreta do estilo das 3 espadas, Sanzen Sekai. Brilhando. Sangue espirrou pelo ar. Além de Vado Ichimonji, as espadas nas mãos de Zoro se estilhaçaram com o impacto. Eu perdi. Então esse é o poder do mais forte do mundo? Zoro embainhou Vado Ichimonji em silêncio e se virou para Mihawk, abrindo os braços e expondo o peito. O que é isso? Mihawk pareceu ligeiramente surpreso. Cicatrizes nas costas. São a vergonha de um espadachim, declarou Zoro rindo alto. Subarashi. Mihawk respondeu com uma risada sonora. Corte. A lâmina negra cortou profundamente o peito de Zoro, fazendo cair para trás no mar. Zoro! Vendo o resultado, Luffy não conseguiu mais se conter. Ele se lançou contra Mihawk usando seus poderes do Gomu Gomu, mas Mihawk desviou facilmente, fazendo com que Luffy se chocasse contra os destroços do galeão de Don Krieg. Acalme-se. Ele ainda não está morto, afirmou Mihawk calmamente. Ao ver Johnny e Yosaku mergulharem no mar para resgatar Zoro, Robin saltou graciosamente, aterrissando bem em frente a Mihawk.
Os olhos de Mihawk se estreitaram, focando em Hoven. A luz carmesim escura nos olhos de Hoven se solidificou, parecendo crepitar levemente no ar. Um brilho carmesim escuro semelhante reluziu nos próprios olhos de Mihawk. Aqui do Conquistador contra aqui do Conquistador. Rei contra rei. Capítulo 45. Hoven. Ao ver Hoven avançar para encarar Mihawk diretamente, especialmente depois de testemunhar a completa impotência de Zoro diante dele momentos antes, Nami exclamou, com os olhos cheios de medo e preocupação. Zoro era renomado em todo o Mar do Leste, um caçador de piratas temido até mesmo por piratas com recompensas milionárias em Belize. No entanto, diante do homem de olhos de gavião, ele era tão frágil quanto um bebê. Hoven era forte, sim, mas contra um monstro como este. Nami observava as costas de Hoven enquanto ele encarava Mihawk, com as mãos apertadas sobre o coração, tomada pela ansiedade. Um após o outro, eles estão todos loucos? Aquele cabeça de musgo, ele estava enfrentando o mais forte do mundo. Ele deveria saber o resultado antes mesmo de começar. Ele não podia simplesmente desistir da sua ambição? É simples, não é? É só desistir. Sanji murmurou, observando Johnny e Ozaku carregarem o corpo destroçado de Zoro para um pequeno barco. Ele então olhou para Hoven, que permaneceu firme diante de Mihawk, apesar do exemplo vívido da derrota de Zoro. Sanji não estava dispensando Hoven ou Zoro. Em vez disso, ele estava tentando convencer a si mesmo. Embora achasse o espadachim de cabelo coberto de musgo irritante e invejasse profundamente Hoven por ter conquistado o coração da bela dama, Sanji olhou para eles e viu almas gêmeas. Pessoas dispostas a arriscar tudo, até mesmo a própria vida por suas ambições e sonhos. O ato dele de alimentar Don Krieg mais cedo. Fundamentalmente, qual a diferença entre isso e aquele idiota cabeça de musgo desafiando Mihawk? Sanji sentiu um lampejo de saudade, um desejo de se juntar àquela tripulação. Mas ele ainda devia a Zef uma dívida de gratidão que não havia quitado completamente. Vocês são companheiros daquele jovem espadachim, correto? Obrigado por terem ficado para testemunhar o fim, disse Mihawk calmamente, olhando para Hoven. Uma tênue luz carmesim escura cintilou em seus olhos de gavião. Possuir aqui deste calibre, no mar mais fraco. É bastante surpreendente, reconheceu Mihawk, com um tom ligeiramente mais sério. Isso era uma demonstração de respeito a outro homem que havia despertado o aqui do Conquistador e que possuía a postura de um rei. Parece que você tem negócios a tratar comigo. No entanto, permita-me concluir esta questão primeiro, disse Mihawk lentamente. O aqui do Conquistador que fervilhava ao redor de Hoven diminuiu ligeiramente, indicando sua concordância. Jovem espadachim, é muito cedo para você morrer. Gritou Mihawk, olhando para Zoro, que acabará de ser puxado para dentro do barco. Meu nome é Drácula Mihawk. Descubra a si mesmo. Veja o mundo verdadeiro. Torne-se forte. Não importa quantos anos leve, eu esperarei por você no topo. Supere esta espada. Supere-me. Roronou a Zoro. As palavras de Mihawk foram um reconhecimento, por parte do maior espadachim do mundo, da performance de Zoro. Este jovem espadachim possuía o espírito poderoso necessário para se tornar um espadachim verdadeiramente grandioso. Ele também possuía o orgulho de um espadachim. Já fazia muito tempo que Mihawk não encontrava um novato com tanto potencial, alguém que valesse a pena acompanhar de perto. Desde que Shanks perdeu o braço esquerdo, selando para sempre sua habilidade com a espada com a mão esquerda, Mihawk sentia uma profunda solidão. Em termos de pura habilidade com a espada, ninguém nos mares conseguia realmente obrigá-lo a levar a sério. Irmão mais velho, acorda. Johnny e Ozaku soluçaram, enquanto Zop aplicava freneticamente remédios e cuidava dos ferimentos de Zoro. Mihawk, no entanto, sabia que Zoro estava apenas inconsciente. Ele havia se contido. Garoto, qual é o seu objetivo? Mihawk voltou seu olhar para Luffy. Este menino, escolhido por Shanks, para ser o rei dos piratas. Luffy declarou em voz alta, encarando o espadachim mais forte do mundo sem hesitar. Kuf. Esse é um caminho ainda mais árduo do que me superar, respondeu Mihawk, com um leve sorriso nos lábios. Exatamente como esperado. Um garoto escolhido por Shanks deveria ser assim. Não me importo. Vou ser ele de qualquer jeito. Luffy concluiu. Depois mostrou a língua e fez uma careta para Mihawk. Ele está vivo. Só desmaiou. O grito de Usopp chamou a atenção de Luffy de volta para Zoro. Hoven, com a luz carmesim escura em seus olhos suavizando ligeiramente, também olhou para Zoro. Irmão mais velho, diz alguma coisa. Johnny e Ozaku imploraram com lágrimas nos olhos. Clank. Com o último resquício de força, Zoro ergueu sua única espada restante, Vado Ichimonji, bem alto no ar. Luffy. Hoven. Vocês conseguem me ouvir? Zoro ofegou, exausto e gravemente ferido, mas sua voz permaneceu firme. Sim, gritou Luffy de volta. Nós entendemos, respondeu Hoven com expressão solene. Até mesmo um rei desperto demonstraria total respeito por um homem como Zoro. Desculpe, por te preocupar. Zoro ergueu a espada. Se eu não me tornar o espadachim mais forte do mundo, isso causaria problemas para vocês, não é? Cough, cough. Ele não conseguiu terminar a frase antes que uma tosse convulsiva sacudisse seu corpo devido aos seus ferimentos graves. Irmão mais velho, não fale mais. Seus ferimentos estão reabrindo. Johnny e Ozaku gritaram ansiosamente. Mas Zoro ignorou a dor e continuou. Eu nunca vou perder de novo. Zoro cobriu os olhos com a mão livre, lágrimas escorrendo pelo rosto. Este homem incrivelmente forte, capaz de suportar 20 dias de fome sem demonstrar fraqueza, derramou lágrimas de humilhação após sofrer uma derrota tão esmagadora. Isso também significava que a ambição de Zoro continuaria. Até que eu o derrote e me torne o maior espadachim do mundo. Eu absolutamente nunca mais perderei. Zoro rugiu. Os lábios de Mihawk se curvaram ligeiramente mais. Algum problema com isso? Rei dos piratas. Soberano dos céus.
Zoro gritou desafiadoramente. Xixixi. Não. Luffy sorriu amplamente radiante de alegria. Robin não respondeu verbalmente. Ele simplesmente sorriu, e então a luz carmesim escura em seus olhos brilhou intensamente quando ele se virou para encarar Mihawk. Suas ações seriam sua resposta a Zoro. Soberano do céu. Esse é o seu título? Bastante arrogante, comentou Mihawk. Você não é um espadachim. Que negócios você tem comigo? Perguntou Mihawk calmamente. Que tal você me fazer um favor? Meça à minha disposição, respondeu Robin, com um sorriso confiante e poderoso nos lábios. Ao se deparar com um homem como Mihawk, no ápice absoluto dos mares, como Robin não desejaria avaliar sua própria disposição atual, para compreender a diferença entre ele e uma potência desse calibre? E dada a ligação de Mihawk com Shanks, ele era o alvo mais adequado para tal medição. Ao ouvir as palavras de Robin e seguir seu gesto sutil em direção ao chapéu de Luffy, Mihawk entendeu. Esse rapaz, sabe do meu relacionamento com Shanks? Então esse favor, de fato, deve ser concedido. Disposição, você disse. Muito bem, concordou Mihawk, a luz carmesim escura em seus próprios olhos de gavião começando a brilhar intensamente. E também, Robin continuou antes que Mihawk pudesse terminar. Deixe meu camarada saber que tipo de poder ele precisa alcançar, antes que possa desafiá-lo novamente. Robin riu e inacreditavelmente, tênues arcos de relâmpagos carmesim negros começaram a crepitar ao redor de seu corpo. Sem o poder do Haki do Conquistador infundido, derrotar Mihawk completamente era impossível. Ao ouvir isso, e vendo os relâmpagos carmesim escuros cintilando ao redor de Robin, os olhos de Mihawk se estreitaram repentinamente. Você já esteve na Grand Line? Não, no Novo Mundo? Perguntou Mihawk gravemente. Esse jovem não apenas havia despertado o Haki do Conquistador, como também sabia que ele podia ser infundido em ataques, sabia que era o poder mais dominante nesses mares? Caso contrário, por que diria tal coisa? No Mar do Leste, mesmo na primeira metade da Grand Line, esqueçam o Haki do Conquistador, a maioria nem sequer conhecia o Haki do armamento. Não, mesmo no Novo Mundo, apenas um número muito pequeno de poderosos lutadores de alto nível compreendia a verdadeira natureza do Haki do Conquistador. Nunca estive lá, mas meus camaradas e eu, estamos prestes a conquistá-la, respondeu Robin com ousadia. Embora eu não saiba como você descobriu a verdade sobre o Haki do Conquistador, já que você sabe, qual o sentido de demonstrar tal poder para aquele jovem espadachim? Esse poder é inato. Sem aptidão, ele não pode ser despertado, afirmou Mihawk, com seus olhos penetrantes fixos em Robin. Além de Robin e seu sistema, nem mesmo Mihawk poderia afirmar com certeza se Zoro possuía a disposição de um rei. Portanto, as palavras anteriores de Mihawk para Zoro, dizendo-lhe para ficar mais forte e superá-lo, referiam-se puramente à esgrima. Sem o Haki do Conquistador infundido, mesmo que a habilidade de Zoro eventualmente se igualasse à de Mihawk, ele não teria nenhuma chance real de vencer. Mihawk simplesmente pretendia plantar uma semente, para ver se a habilidade daquele jovem espadachim poderia um dia atingir um nível em que pudessem treinar juntos por diversão, permitindo que Mihawk aliviasse brevemente seu tédio. É claro que em um combate como esse, Mihawk não usaria seu próprio Haki do Conquistador infundido. Ele certamente despertará esse poder, afirmou Robin, com um sorriso de extrema confiança nos lábios. Afinal, ele é um homem reconhecido por mim, Robin. Robin riu com ousadia. Os destroços do navio de Don Krieg ao redor deles pareciam tremer e desmoronar levemente sob a pressão de sua aura. De pé sobre o mar, fortalecido por sua característica nascido do mar e liberando seu Haki do Conquistador, nem mesmo Mihawk poderia ignorar Robin agora. As pupilas de Mihawk se contraíram bruscamente. Isto já é capaz de causar efeitos físicos tangíveis no ambiente ao redor. Após despertar, o Haki do Conquistador inicialmente afetava apenas as vontades mais fracas, fazendo-as desmaiar. Com maior fortalecimento, poderia exercer força física sobre o ambiente. Eventualmente, seria possível aprender a infundi-lo em ataques e, finalmente, o domínio completo do Haki do Conquistador infundido concederia o poder de se tornar um dos seres mais fortes dos mares. Este jovem à sua frente, já trilhava o caminho correto, o caminho rumo ao ápice absoluto deste mundo. Mihawk não tinha certeza se seus olhos aguçados o estavam enganando, mas naquele jovem, ele achou que viu um leve vislumbre do homem cuja execução ele testemunhara. O rei dos piratas. Extrema confiança, extremo domínio, simplesmente parado ali, ele parecia o próprio centro radiante do mar. Embora o Haki desse jovem fosse muito mais fraco que o do rei dos piratas, o potencial, a forma nascente, estava inegavelmente presente. O mar mais fraco, o Mar do Leste, produziu um jovem assim. Ondas agitaram o coração geralmente calmo de Mihawk. Zoro é o homem que se tornará o maior espadachim do mundo, declarou Robin rindo com ousadia. Zoro, ainda cobrindo os olhos, sentiu novas lágrimas escorrerem incontrolavelmente. Robin, ele jamais perderia novamente. Um sorriso genuíno surgiu nos lábios de Mihawk. Interessante. No instante seguinte, os olhos de Robin se estreitaram intensamente. A luz carmesim escura dentro dele se solidificou, irrompendo para fora como uma tempestade furiosa. Os olhos de Mihawk, semelhantes aos de um falcão, se estreitaram em resposta. Seu próprio Haki do Conquistador rugiu para enfrentar o desafio. Duas tempestades de pura vontade colidiram no ar. Crackle. Raios carmesim negros rasgaram a atmosfera, duas forças opostas colidindo violentamente. Um turbilhão tempestuoso de poder irrompeu, centrado entre Robin e Mihawk, expandindo-se furiosamente para fora. Luffy, que estava mais perto do choque, foi instantaneamente arremessado para longe pela força descomunal das tempestades de Haki que colidiram. Canal Escute Áudio Novel.
Capítulo 46. Em meio aos gritos, Luffy imediatamente usou seus poderes de borracha, esticando os braços para agarrar o corrimão do Baratie e se puxar de volta para o navio-restaurante. Bum! A terrível tempestade gerada pelo choque dos Aki ergueu os destroços do galeão de Don Krieg para fora do mar, lançando detritos para o alto. Tum, tum, tum. Com a passagem da tempestade, as pupilas dos soldados piratas restantes de Krieg se contraíram de terror. Seus olhos reviraram e todos desmaiaram. Então, eles também foram arrastados pelo vórtice furioso e levados para longe. Lá no alto, até as nuvens começaram a recuar, afastando-se freneticamente do espaço diretamente acima de Robin e Mihawk. Este foi um confronto entre dois reis. Nada, nem mesmo as nuvens, ousaria permanecer acima deles. Aqui do Conquistador. Choque. O que está acontecendo? Sanji se firmou contra os ventos fortes, olhando com os olhos arregalados para o epicentro da colisão, com suor frio escorrendo pelo rosto. Muitos dos chefes ao redor dele também não resistiram ao impacto e desmaiaram. Que poder é esse? Aqui do Conquistador. Então esse é o poder do Aqui do Conquistador? Verdadeiramente impressionante. Zef, que ouvirá lendas, mas nunca presenciara algo assim pessoalmente, olhou fixamente, visivelmente chocado. Aqui do Conquistador. Sanji murmurou o termo. Aqui do Conquistador. Então, não serve só para nocautear fracotes. Também pode ser usado como força bruta? Era isso que você queria me mostrar, Robin? Zoro rangeu os dentes com o corpo protegido por Usopp, Johnny e Yosaku dos piores efeitos da tempestade devido aos seus ferimentos. Mas um sorriso selvagem se espalhou pelo rosto de Zoro. Esse poder, ele também o obteria. Com um poder desses, ele poderia desafiar o Olhos de Gavião novamente, certo? Quanto a saber se ele conseguiria obtê-lo, Zoro não tinha dúvidas. Robin disse que podia, então ele faria. Caso contrário, como ele poderia corresponder ao reconhecimento de Robin? A tempestade foi diminuindo gradualmente. A intensa luz carmesim escura nos olhos de Robin e Mihawk foi se dissipando lentamente. Os destroços do navio de Don Krieg caíram de volta ao mar. Que impressionante. Possuir tal disposição sem sequer ter navegado pela Grand Line. Soberano do céu, Robin. Vou me lembrar desse nome, declarou Mihawk, com um toque de surpresa nos olhos. Somente após um confronto é que se pode realmente avaliar a profundidade do Aqui do Conquistador do oponente. A disposição desse jovem parecia muito além do que alguém de sua idade e experiência deveria possuir. Sem dúvida, havia indivíduos na Grand Line com Aqui do Conquistador muito mais forte do que o desse jovem. Mas considerando sua juventude, o fato de ele ainda não ter se aventurado na Grand Line e ter treinado aqui desse nível exclusivamente no Mar do Leste, o mar mais fraco, o potencial desse jovem era ilimitado. Além disso, Mihawk sentiu que via naquele jovem um tênue vislumbre do Rei dos Piratas. Embora o Aqui desse jovem fosse muito mais fraco que o do Rei dos Piratas, a semelhança, o potencial definitivamente existia. O mar mais fraco, o Mar do Leste, produziu um jovem assim. Pela primeira vez em muito tempo, até mesmo Mihawk sentiu um tremor de genuína surpresa percorrer seu corpo. O Aqui do Conquistador colidiu com o de uma figura icônica da facção pirata, o Shichibukai Olhos de Gavião Mihawk, causando uma leve oscilação mental. E efeito oculto da fortuna da facção, Ouro Supremo, ativado. Saqueando uma parte da fortuna do alvo. Despertado. Armamento aqui, observação aqui. Uma série de notificações visíveis apenas para Robin apareceu. E os ganhos não pararam por aí. Suas palavras fortaleceram significativamente o vínculo com Zoro. O progresso na aquisição de atributos aumentou. Equipamento de físico demoníaco, roxo profundo, concluído. Robin olhou para as notificações com os olhos brilhando. A conclusão do equipar do físico demoníaco já fazia parte do seu plano. Mas ele não esperava que o choque do Aqui do Conquistador pudesse ativar o efeito oculto da facção Fortuna, Ouro Supremo. Ao provocar uma perturbação mental em uma figura icônica da facção pirata através de um choque de Aqui, ele conseguiu saquear uma parte de sua fortuna. Faz sentido. Afinal, derrotar completamente uma figura como essa permitiu que a facção Fortuna saqueasse toda a sua fortuna. E provocar oscilações mentais durante um confronto de Aqui poderia conceder uma vantagem tática em batalha. Não é de admirar que na história original, os usuários de Aqui do Conquistador, mesmo aqueles que ainda não dominavam a infusão, frequentemente confrontassem seus Aqui antes de se envolverem em uma luta final de vida ou morte. No entanto, essa ligeira flutuação era insignificante para alguém como Mihawk. Ele se recuperaria completamente em instantes. Isso só foi possível porque Mihawk, respeitando sua ligação com Shanks, conteve significativamente sua própria liberação de Aqui. Caso contrário, Robin não teria parecido estar em pé de igualdade naquele confronto. A conexão de Shanks é realmente útil. Embora tenha sido apenas uma pequena flutuação, foi o suficiente para Robin. Aquela minúscula lasca de fortuna saqueada foi suficiente para despertar seu Aqui do armamento e seu Aqui da observação. Como era de se esperar de uma das figuras mais importantes da facção pirata, a segunda em poder apenas para os imperadores entre os Shichibukais, apenas uma pequena fração de sua fortuna rendeu ganhos tão significativos. Essa energia era exatamente o que Robin mais precisava antes de entrar na Grand Line. Além disso, o físico demoníaco de Zoro, roxo profundo, foi totalmente equipado neste exato momento. Verifique as características. Características de Robin: físico sobre-humano, roxo escuro, físico demoníaco, roxo escuro, Aqui do armamento, roxo escuro, Aqui da observação, roxo escuro, Aqui do conquistador, ouro claro, fortuna da facção, Ouro Supremo, nascido do mar, Ouro Supremo.
Aura de Azura, especial, equipar. Hino da Coragem, especial, equipando. Deus Sol, Ouro Supremo, equipando. Aqui do armamento e aqui da observação, ambos alcançaram o nível roxo profundo. Por meio do sistema de características, no momento em que despertaram, Robin obteve uma compreensão mais profunda do aqui. A força do aqui do armamento estava relacionada ao físico do usuário combinado com sua disposição. A força do aqui da observação estava relacionada ao espírito, força mental do usuário, combinada com sua disposição. Robin já havia despertado o aqui do conquistador e sua disposição estava sendo constantemente aprimorada por nascido do mar. Como resultado, seu aqui do conquistador já era forte o suficiente para causar efeitos físicos tangíveis em seu entorno. Em termos do componente disposição que influencia a força do aqui, Robin certamente não deixava a desejar nesse quesito. No entanto, o componente físico necessário para a força do aqui do armamento estava atualmente apenas no nível roxo profundo, da característica físico sobre-humano. Portanto, a característica de aqui do armamento atual de Robin também foi classificado como roxo profundo. Além disso, Robin recebeu novas informações sobre as condições de aprimoramento para características relacionadas ao físico. Abaixo do nível ouro claro, a classificação dos atributos físicos ainda estava de alguma forma ligada ao poder de combate demonstrado diretamente. Mas a partir do nível ouro claro, a classificação dos atributos físicos passou a estar mais intimamente ligada à resistência. Afinal, o limite mínimo para uma característica de combate ouro claro era equivalente à força de um vice-almirante do quartel-general da Marinha. Os jogadores mais poderosos desse nível quase sempre possuíam um aqui do armamento forte. Por mais que alguém treinasse seu físico, ainda eram formas de vida à base de carbono. Exceto em casos especiais como Big Mom com sua habilidade balão de ferro ou raças únicas como os gigantes. Como outros indivíduos fortes confiando unicamente em seus corpos físicos, sem usar aqui, Akuma no Mi ou técnicas como Tekai, poderiam exercer força equivalente ou superior à de um vice-almirante. Considere Garp, o Punho, um dos indivíduos mais fortes dos mares. Na história original, mesmo quando pego de surpresa enquanto dormia sem usar aqui ou Tekai, ele ainda podia ser ferido pelo machado de Morgan. Portanto, a partir do nível ouro, o fator-chave que determinava a classificação das características do tipo físico era a quantidade de resistência que eles forneciam. No sistema de poder de One Piece, a resistência era a base de tudo. Seja aqui ou poderes de Akuma no Mi, o combustível que impulsionava essas habilidades vinha da resistência do usuário. Assim como Luffy na história original, quando sua energia se esgotava, ele não conseguia mais usar aqui ou os poderes de sua Akuma no Mi. Essencialmente, a resistência era o combustível para poderes como aqui e Akuma no Mi. Assim, as melhorias subsequentes para os atributos do tipo físico dependiam principalmente da quantidade de resistência que eles continham. Por exemplo, se a resistência fornecida permitisse ao usuário exercer poderes de aqui ou Akuma no Mi no nível mínimo de vice-almirante da Marinha, ouro claro, então o próprio atributo físico seria classificado como ouro claro. Se proporcionasse resistência suficiente para exercer poderes no nível mínimo de almirante da Marinha, ouro supremo, então a característica físico seria classificada como ouro supremo. Muito simples e fácil de entender. Robin assentiu com a cabeça. Mas os ganhos de Robin ainda não tinham terminado. Características idênticas detectadas. Físico sobre-humano, roxo escuro, físico demoníaco, roxo escuro. Fusão automática iniciada. A fusão completa. Adquirido. Físico demoníaco sobre-humano, roxo profundo, ponto. Físico demoníaco sobre-humano, roxo profundo possui capacidades digestivas que superam o físico sobre-humano, roxo profundo, permitindo a rápida absorção de uma grande quantidade de nutrientes para o seu fortalecimento. Além disso, não importa o quão extremo seja o treinamento ou quão severos sejam os danos aos músculos e ossos, pode utilizar os nutrientes absorvidos para se recuperar completamente a uma velocidade superior à do físico demoníaco, roxo profundo, consequentemente ficando ainda mais forte. As duas características físicas se fundiram, exatamente como eu pensava. Físico sobre-humano e físico demoníaco se complementam perfeitamente. Após a fusão, a capacidade digestiva de Robin superou até mesmo o físico sobre-humano básico de Luffy. E sua habilidade de reparar músculos e ossos danificados através do treinamento superou até mesmo o físico demoníaco básico de Zoro. Além disso, como o físico demoníaco foi adquirido por meio do uso direto do equipamento de Zoro, sua qualidade inerente, provavelmente acima do limite básico, semelhante à de Luffy, também foi incorporada. Agora, o físico demoníaco sobre-humano de Robin só precisava de mais 5 materiais básicos roxo profundo para evoluir para o nível roxo supremo. Físico aprimorado. Característica nascido do mar, ouro supremo, ativado. Aqui do armamento fortalecido. Aqui do armamento aprimorado para o nível roxo supremo. Apareceu outra tela de notificação, visível apenas para Robin. Normalmente, mesmo que o físico de alguém melhorasse, essa pessoa ainda precisaria aumentar sua disposição e passar por treinamento específico para fortalecer seu aqui do armamento. Mas graças à característica nascido do mar, a disposição de Robin estava sendo constantemente digerida e perfeitamente controlada. Essa característica permitia que ele aprimorasse diretamente seu aqui. Portanto, assim que a força física, capacidade de resistência de Robin aumentou, sua força de aqui do armamento aumentou correspondentemente. Ao contrário de outros que precisaram de treinamento árduo.
Verdadeiramente, o código de trapaça definitivo para o treinamento de Aki. Ao observar a característica Aki do armamento, Roxo Supremo, Robin sentiu-se extremamente satisfeito com o nascido do mar. Essa foi a primeira característica Roxo Supremo de Robin. Abaixo do nível ouro em termos de atributos de combate, o Aki do armamento era incrivelmente poderoso. Afinal, era um poder que só se tornou comum no Novo Mundo. Embora o físico demoníaco sobre-humano de Robin, Roxo Profundo, ainda estivesse classificado como Roxo Profundo, o Aki do armamento correspondente agora demonstrava poder de combate no nível Roxo Supremo. No entanto, uma vez que as características de combate atingissem o nível ouro claro, limiar de vice-almirante, a classificação das características físicos provavelmente se alinharia mais de perto com a classificação do Aki do armamento, porque praticamente todos os jogadores poderosos desse nível possuíam Aki do armamento. Nesse momento, Robin havia adquirido a peça mais crucial para conquistar a Grand Line, Aki do armamento. Com o Aki do armamento desbloqueado, o pensamento estratégico de Robin tornou-se mais ativo. Antes de entrar na Grand Line e enfrentar o Shichibukai Crocodile, havia mais uma Akuma no Mi que talvez valesse a pena adquirir, a Moku Moku no Mi do tipo Logia. Seu usuário, Capitão Sommer da Divisão Marinha de Logeton. Os olhos de Robin brilharam. Embora a Moku Moku no Mi fosse considerada de nível inferior entre as logias, ainda era uma logia. Possuir essa fruta lhe daria mais opções ao lidar com Crocodile. Na história original, a vitória de Luffy sobre Crocodile dependeu muito da proteção do roteiro. Robin preferiu ter o seu destino firmemente nas suas próprias mãos. Simplesmente por estar perto de Mihawk, ele saqueou uma quantia minúscula de fortuna, o que desencadeou o despertar de seu Aki do armamento e da observação. Embora Crocodile não se comparasse a Mihawk, ele ainda era um dos 7 corsários, uma figura icônica da facção pirata. Ao derrotá-lo completamente e saquear toda a sua fortuna, Robin se perguntou quanto a característica fortuna da facção, Ouro Supremo, seria vantajoso. Robin aguardava ansiosamente a descoberta. Embora ele tivesse despertado o Aki do armamento e o Aki da observação, e seu Aki do armamento tivesse atingido o nível roxo máximo devido ao aprimoramento físico, graças ao sistema de características mais forte e ao nascido do mar, Ouro Supremo, todo esse processo foi concluído quase instantaneamente. Robin recompôs-se e olhou para Mihawk. Obrigado por isso, Mihawk Olhos de Gavião, disse Robin com um sorriso. Embora Mihawk tenha agido principalmente por respeito a Shanks, sem ele, Robin não teria conseguido terminar de equipar a habilidade física demoníaca de Zoro. Ele também não teria despertado seu Aki do armamento e da observação. Já que Mihawk lhe mostrará a face, Robin não se importaria de receber um simples obrigado. Não esperava encontrar jovens como você no Mar do Leste. Espero reencontrá-lo na Grand Line, respondeu Mihawk com um leve sorriso, supondo que Robin o estivesse agradecendo por avaliar sua disposição e mostrar ao jovem espadachim a natureza do poder mais dominante dos mares. Ele estava entediado havia muito tempo desde que Shanks perdeu o braço. Proporcionar algum alimento para esses brotos incipientes da nova era, talvez isso tornasse o futuro mais interessante. Dito isso, Mihawk se virou para ir embora. Ei, Olhos de Gavião. Você não veio aqui para levar minha cabeça? Um rugido furioso interrompeu repentinamente a partida de Mihawk. Para me decapitarem Don Krieg, o soberano do Mar do Leste. Ao ver Mihawk interagindo apenas com o grupo de Robin e ignorando completamente o governante do Mar do Leste, Krieg, cujo orgulho já havia sido ferido por Robin, explodiu em fúria. Essa era a minha intenção original. No entanto, já me diverti bastante. Vou voltar a dormir agora, respondeu Mihawk com desdém, sem sequer se virar. Você pode ter se divertido, mas eu apanhei o tempo todo. Antes de voltar, morra! Rugiu Krieg, acionando todos os canhões escondidos em sua armadura dourada. Que homem ignorante, suspirou Mihawk, não sentindo nenhuma simpatia por um tolo como aquele que não conhecia o seu lugar. Após seus confrontos com Zoro e Robin, Mihawk agora não tinha o menor interesse em derrotar um fraco como aquele, que não conseguia reconhecer suas próprias limitações. Com um único e preciso golpe de sua espada negra, Yoru, Mihawk detonou todas as balas de canhão e projéteis que se aproximavam. Então sua figura cintilou e desapareceu sem deixar vestígios. Uff! Fugindo? Krieg cuspiu as palavras com desdém. Ha. Uma risada aguda e zombeteira cortou o ar, fazendo as veias saltarem na testa de Krieg. Pirralho! Do que você está rindo? Krieg lançou um olhar assassino para Robin. Esse pirralho, antes usando aquele estranho poder, fez até ele hesitar em olhar diretamente, e nocauteou seus subordinados. Mas um sorriso cruel se espalhou pelo rosto de Krieg. Como um humano conseguiu cortar um navio enorme só com uma espada? Aquele Olhos de Gavião deve ter usado o poder de uma daquelas Akuma no Mi lendárias. E aquele poder estranho que você e o Olhos de Gavião usaram, deve ser uma habilidade de Akuma no Mi também, não é? Usuários de habilidades assim são comuns na Grand Line. Aquele Zef conseguiu sobreviver um ano na Grand Line. Ele deve saber como lidar com usuários de habilidades como você. Assim que eu conseguir o diário de bordo dele, vou conquistar a Grand Line de novo. Krieg olhou para Robin, que agora parecia menos imponente, já que seu Aki havia diminuído, abriu os braços e soltou uma gargalhada estrondosa. E você também foi tolo. Depois de usar todo esse poder antes, você deve estar completamente exausto agora, não é? Krieg olhou para Robin com um sorriso malicioso, sua expressão se tornando selvagem. Ha. Ao ouvir as palavras de Krieg, Robin não conseguiu mais se conter. Ele caiu na gargalhada, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Krieg era tão idiota na história original. Mas pensar que mesmo depois de testemunhar o choque de Aki do Conquistador entre mim e Mihawk, esse tolo ainda coloca Aki do Conquistador no mesmo saco que habilidades de Akuma no Mi. Um sapo e um poço. Capítulo 47.
Então, do que exatamente você está rindo? Krieg rugiu, completamente enfurecido, apontando seu arsenal de armas diretamente para Hoven. Hahaha. Desculpe. Você é simplesmente bom demais em me fazer rir, respondeu Hoven, enxugando as lágrimas de riso que escorriam pelo canto do olho. Mas se você quiser lutar comigo, esteja preparado para perder tudo. O sorriso de Hoven foi desaparecendo aos poucos. Perder tudo? Você está falando daquele tal de Dave Backfight? Perguntou Krieg, com as veias saltando na testa. Fazer ele rir, essas palavras enfureceram Krieg. A Dave Backfight era o jogo de piratas jogado entre a tripulação de Fox e a de Luffy na história original, onde os perdedores podiam ter seus camaradas, seu orgulho e até mesmo a bandeira de caveira roubados, perdendo tudo que era precioso para um pirata. Era um jogo muito conhecido entre os piratas. Não estou falando de nenhuma brincadeira infantil, afirmou Hoven, olhando para Krieg com sua expressão de vilão intimidador. Velho Zef. Se eu derrotar esse idiota, o ano de trabalho do Luffy aqui pode ser cancelado? Hoven gritou, olhando para Zef. Não poderia pedir mais nada. Se aquele pirralho trabalhasse aqui por um ano, provavelmente destruiria meu restaurante inteiro, respondeu Zef, estreitando ligeiramente os olhos. Ele também queria ver quais habilidades esse usuário de Haki do Conquistador realmente possuía. Muito bem. Luffy, Zoro, Usopp, Nami, e você também, Sanji. Observem com atenção. Este é o verdadeiro poder do Haki, declarou Hoven, voltando-se para encarar Krieg, um sorriso confiante e poderoso retornando aos seus lábios. Aqui, Luffy e Zoro imediatamente voltaram sua atenção para o assunto. Ei, por que você está me incluindo nisso? Sanji protestou verbalmente, mas seus olhos estavam fixos em Hoven. Há um limite para desprezar as pessoas. Pirralho. Rugiu Krieg, lançando todo o seu arsenal de canhões contra Hoven. Bum! Uma enorme explosão ocorreu, envolvendo Hoven em poeira e fumaça. Uff! Bem feito para você. Krieg riu triunfantemente. Ei, o tal Senhor Supremo do Mar do Leste, é só com esse brinquedo que você se sustenta? As pupilas de Krieg se contraíram enquanto ele encarava fixamente a poeira que se dissipava. Hoven permanecia ali completamente ileso, tendo bloqueado toda a saraivada de balas apenas com a palma da mão estendida. Essa aplicação do Haki do armamento funcionou com o mesmo princípio que os 3 almirantes usaram para bloquear as ondas de choque de Barba Branca durante a Guerra dos Melhores. Hoven então casualmente sacudiu uma poeira inexistente de suas roupas e começou a caminhar em direção a Krieg. Com Haki do armamento, a poeira sequer o tocou. Mas o gesto pareceu legal. Incrível. Hoven, Luffy, cumprindo seu papel habitual de fornecer o máximo de apoio emocional aos seus companheiros, gritou animadamente. Zoro, Sanji e Usopp também ficaram boquiabertos. Nami cobriu a boca, olhando fixamente para Hoven, que parecia irradiar luz como o sol no centro do mar. O Haki do armamento pode se transformar em armadura para defesa, explicou Hoven calmamente enquanto caminhava em direção a Krieg, que agora estava suando frio. Também pode, Hoven continuou. Voxax. Com o impulso poderoso do convés, Hoven apareceu instantaneamente bem em frente a Krieg. Armamento. Hoven ergueu o punho direito. No instante seguinte, clang, acompanhado por um som metálico, o punho direito de Hoven foi envolvido por Haki do armamento, tornando-se completamente preto. Haki do armamento. Endurecimento. Não se ache tanto, pirralho. Se quer brigar, então tente isto, rosnou Krieg revelando um sorriso cruel. Com um movimento rápido, ele vestiu uma capa de aço cravejada de pontas afiadas como agulhas. Ei! Isso é covardia, gritou Sanji ao ver a armadura. Mas no instante seguinte, ele ficou completamente sem palavras. Atravesse qualquer coisa com um soco. Hoven completou a frase, seu punho negro descendo com força. Rachadura. A capa de aço, composta por inúmeros espinhos afiados, estilhaçou-se como um doce quebradiço ao impacto. Voxax. O punho enegrecido continuou sem cessar, golpeando violentamente o rosto horrorizado de Krieg. Bang. Com um baque nauseante, Krieg caiu pesadamente no convés. Estalo. Os destroços restantes do navio de Krieg, abaixo dele, cederam e se estilhaçaram instantaneamente com a força do impacto, que inclusive fez a água do mar ao redor se agitar e respingar violentamente. Sanji encarava a cena sem expressão. O rosto de Krieg agora exibia a marca profunda e côncava de um punho cerrado. Seus olhos reviraram e ficaram brancos. Ele estava completamente em silêncio. O soberano do Mar do Leste havia sido derrotado instantaneamente. Saquear. Sanji e os outros chefes olharam, estupefatos, para Don Krieg, que jazia imóvel aos pés de Hoven. O suposto soberano do Mar do Leste, o grande pirata com uma recompensa de 17 milhões de belis, derrotado instantaneamente? Aquela capa impenetrável, forjada inteiramente de pontas de aço, estilhaçada por um simples soco? Será que esse homem era humano? Incrível! Luffy rugiu de empolgação. Aqui! Este é o poder do Haki? Zoro murmurou, lutando para erguer seu corpo gravemente ferido. Esse poder só pode ser verdadeiramente compreendido na Grand Line. É emocionante. Um sorriso feroz e bestial se espalhou pelo rosto de Zoro. Incrível, sussurrou Usopp completamente atônito. Como um punho humano poderia atravessar o aço e permanecer completamente ileso? Hoven, sussurrou Nami, cobrindo a boca enquanto olhava para Hoven, que parecia quase brilhar no centro da cena caótica. Tão forte. Don Krieg, apesar de sua reputação e da recompensa de 17 milhões de belis como Senhor do Mar do Leste, não conseguiu resistir a um único golpe de Hoven. Ele foi derrotado em um instante. A recompensa por Arlong era de apenas 20 milhões de belis. Mesmo que Arlong fosse mais forte que Krieg, certamente não seria forte o suficiente para derrotá-lo com um único soco como aquele, certo? Naquele instante, lembrando-se das palavras que Hoven lhe dirigira anteriormente, Nami apertou os lábios com força. Fim do vídeo.
Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado!